Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos que se encontra em Jonas, profeta Jonas, capítulo 3, a conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, e desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou entre Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provém coisa alguma, nem lhe dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor e da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como converteram-se do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhe faria e não o fez. Amém? Esse é o versículo 3, mas aí tem a continuação dessa história. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não já está a minha palavra? Não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui a palavra do Senhor nos ensina que Nínive era uma cidade de bárbaros, né? De pessoas muito mal. Bárbaro já está dizendo tudo, não é verdade? Então Jonas conhecia o Deus que ele servia. Mas a misericórdia do Senhor é para com todos, porque a palavra tem que ser pregada a todos, né? Que eles creiam ou não creiam, que recebam ou não recebam, a palavra de Deus tem que ser pregada, porque também está escrito que toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrarão. Não é só no nosso tempo presente, é no tempo, porque a Bíblia ela não foi escrita agora. Apesar que muitos criticam, falam que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, inspirado por Deus. Quando o compositor ele vai compor uma melodia, né? Quando um pagodeiro vai escrever uma letra de um pagode, ou um sambista vai escrever uma letra de um samba, ele tem um tema, né? Ele faz aquela letra baseado numa história, baseado num sentimento. Não é assim? E muitas vezes ele expressa na música o seu sentimento ou a história
que se passou, né? O sambista, que eles homenageiam pessoas extraordinárias, faz homenagem, né, a ídolos também, né, do futebol, da música. Eles se baseiam na história daquela pessoa para escrever uma melodia, não é assim? Assim, a palavra de Deus é escrita por quem? Por homens, né? Pela inspiração que Deus dá, né? E nós não somos diferentes. Quando nós vamos orar, vamos meditar na palavra do Senhor, né? O Senhor, pelo menos comigo, é assim. Eu peço ao Senhor uma palavra para a minha meditação, para a minha alimentação, para o meu fortalecimento, porque a palavra de Deus é como um combustível, né? É como uma bússola. O navio e nós precisamos nos alimentar, né? O navio é guiado por uma bússola, mas tem alguém ali operando, né? Aquela bússola ali guiando o leme do navio para que ele siga o seu rumo certo. Amém? Aqui a nossa meditação tem o título de Tempo de Arrependimento. Tempo de arrependimento. E é chegado esse tempo aqui, presente aqui para nós, seres humanos, né? Para nós que cremos e que não cremos. É chegado um tempo de parar e de pensar, de analisar, né, a situação a qual nós nos encontramos, né, que nós vivemos, porque aqui era regido por reis, né? E aqui está dizendo que eles eram bárbaros. Bárbaros porque tinha uma má administração, certo? É isso que a palavra diz. E nós trazendo essa mensagem para a nossa vida cotidiana, é a mesma coisa. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de buscar o Senhor, um tempo de buscar a Deus, um tempo de estarmos, né, presente, um tempo da gente olhar para trás, né? Porque comigo, quando eu conheci essa palavra, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E eu vi que não estava boa, não foi boa a experiência. Por que não abrir meu coração a essa palavra que estava me dando oportunidades de salvação, de libertação, de ter uma vida melhor? Por que não crer? Então, me apeguei a essa palavra e a minha vida mudou radicalmente. Mudou muito. Não passei a ter as tribulações, porque eu vivo, né, nesse mundo carnal. Você aceita Jesus Cristo, você não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, não é que você vai ter uma vida de rei, vai ter uma vida regalada, né? De tudo, não. Passei por desemprego, passei por situações difíceis, né? Porque eu vivo no mundo. O que é para Deus fazer, Ele faz. Agora, o que é a nossa parte, né? Administrar nossas finanças, cabe a nós. Jesus, Ele abre portas onde não tem paredes. Ele nos dá a oportunidade de trabalhar, nos concede a saúde, né? Nos dá a direção, nos dá a sabedoria, a inteligência, né? Para nós buscarmos, né? E nós vamos continuando a nossa vida. Mas quando aqui a palavra diz, né, que nós temos que buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode encontrar. Porque dias difíceis passamos, né? Passamos dias difíceis na pandemia. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantas pessoas, né? Os hospitais lotados, sem recursos, outros com recursos desviados, que era direcionado para o hospital, o material que não chegava,
o medicamento, né? Passamos por esta situação de pandemia, onde as empresas, né, nós teremos que ficar em casa, fique em casa, fique em casa, né? Todo mundo já lembra disso, que não passou tantos anos assim, né? Uma epidemia, né? Já teve várias epidemias e muitos sobrevivemos a isso e muitos descerão ao pó. Mas o Senhor aqui, Ele nos orienta através dessa palavra, que é tempo de arrependimento. Que Deus, Ele é longânimo, misericordioso e compassivo e benigno. Então, nós temos a certeza que Deus, mas isso, para que Deus venha usar da longanimidade, da misericórdia, da benignidade, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos arrepender dos nossos maus caminhos, do nosso pecado, se arrepender, fazer uma retrospectiva da nossa vida e nos arrependermos e confessar como o profeta, né? Nosso rei, nosso não, né? Que ele não era meu rei, que eu não era nem nascida. O rei Davi, né? Que ele tinha uma intimidade com Deus tremenda, que ele era um homem falho, homem pecador, né? Como nós, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, ele confessava quando ele reconhecia, né, o seu pecado, ele ia a Deus, ele ia ao templo confessar a Deus. E na realidade, essa palavra fala disso, né? E nós temos vários exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. É só ler, é necessário ler, né? O Senhor diz, meditai dia e noite na minha palavra, né? Para que nós sejamos fortalecidos espiritualmente por essa palavra. O profeta Jonas estava furioso durante 40 dias percorrer as ruas de Nínive para cima e para baixo, suportando um sol escaldante, com finalidade de advertir aquela cidade pagã dos juízos que Jeová, o Deus dos israelitas, teria sobre eles. A pregação dos ninivitas mostrara que Deus não estava interessado em salvar apenas os israelitas, mas que sua graça estava estendida a todos os povos. Todas as nações que foram destruídas tiveram suas oportunidades, mas não se arrependeram e tiveram que enfrentar a consequência da sua rebelião contra Deus. Agora, depois que os ninivitas se converteram, Jonas queria que o Senhor o executasse, como era o seu plano original. Jonas achava preferível que 120.000 pessoas morressem do que ele passar por um falso profeta. Quando Jonas fugiu para Tarse é porque ele já conheceu a misericórdia de Deus. E como sabia da possibilidade de uma mudança nos propósitos divinos, caso ele se convertesse, ele preferiu fugir, resgatar para o Senhor o povo que ele queria ver morto, pois Nínive era a capital dos assírios, que dominava a apostasia da apostatada nação israelita. Alguém disse, a ira é um vento que apaga a lâmpada do entendimento. Jonas é a prova deste pensamento. A sua ira era consequência da servidão que os ninivitas haviam imposto sobre o povo de Jonas. E tudo o que ele queria era vê-los fulminados. Tal era os habitantes de Sodoma e Gomorra. Que bom que Deus não age como homem. O Senhor é longânimo para conosco, que jamais permite que sua ira contra o pecado o leve a cometer qualquer erro contra o pecador. Ele nunca condena ninguém sem antes lhe dar todas as chances possíveis para o arrependimento e mudança de atitude. Como os ninivitas, vivemos hoje num tempo muito especial. A profecia indica que o fim do mundo está próximo, que Jesus está voltando.
que Jesus aqui está dizendo o fim do mundo, mas que Jesus está voltando e que acreditemos ou não, ele virá. Não é tempo de nos descuidarmos do preparo para este dia, o dia do juízo final. Estamos ainda vivendo um tempo de misericórdia, porém este tempo logo passará, como o vento. Se, como os ninivitas, não manifestamos um coração arrependido e uma mudança de atitude, os juízos divinos nos alcançarão. Por isso, Jesus nos adverte ao lembrar dos mortos na queda da torre de Siloé: se não vos arrepender de todos de igual modo, perecereis. Essa é a palavra de Deus, né? Que Deus abra o entendimento de cada um para entender, né? Que o tempo está se estreitando, que a palavra de Deus está se cumprindo a todo dia. Outro dia mesmo, né? Manhã era noite. Todo mundo viu. O crente ou não crente, aquele que crê e que não crê, viram com seus olhos carnais os sinais latentes que Deus está enviando. Desperta, tu que dorme. Acorda. Jesus está te dando uma oportunidade. Busca o Senhor enquanto se pode encontrar, né? Enquanto Ele está perto. Porque Ele vem buscar uma igreja dentro de uma igreja. Porque nem todos que estão dentro da igreja, que diz que são evangélicos, que são crentes, todos nós somos crentes, porque nós cremos em alguma coisa, certo? Mas que você possa discernir a quem servir, o certo do errado, o caminho a seguir, porque o caminho de Deus, ele é estreito. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é uma espada, né? Ele corta para os dois lados, uma espada de dois gumes. Que Deus possa abrir o teu entendimento, que Deus possa derramar graça sobre nós, continuar derramando a sua graça, que nós possamos verdadeiramente nos converter e vivenciar o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, a tua provisão. Que Deus venha multiplicar a farinha, o azeite da panela, que não venha faltar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Quando for abençoado, não diga que foi fulano, que foi A, que foi B. Jesus te abençoe sempre.